Bem-vindo! O seu resumo você encontra aqui. Agora vamos para o recap. A nossa história se inicia com Jenna Shin, a nossa protagonista, que possui uma habilidade que ninguém jamais imaginou existir. Ela conseguia enxergar o quanto as pessoas gostavam dela, como se fosse uma pequena janela invisível sobre a cabeça de cada um. Uma porcentagem, um número, um termômetro emocional. E isso, embora parecesse maravilhoso, se tornaria a maior fonte de dor da sua vida. Jenna costumava pensar na seguinte frase que percorria sua mente desde a sua infância: você pode enxergar a superfície de um oceano, mas jamais verá tudo o que se move nas profundezas. Se todo mundo pudesse ler o coração dos outros, a humanidade teria sido extinta há muito tempo. E ela só pensava isso porque conseguia, literalmente, ler o coração das pessoas. Certo dia, enquanto caminhava pelo campus da faculdade que estava movimentada pela manhã, Jenna desviava de grupos espalhados pelos corredores. Algumas pessoas entregavam cartazes, chamavam nomes, tentavam recrutar membros para clubes novos. A vida universitária estava vibrante e barulhenta, e Jenna, como sempre, tentava passar despercebida. De repente, uma voz à sua direita chamou: Ei! Você! Dá um segundo? Jenna virou o rosto por reflexo, e assim que percebeu que o chamado era para ela, seu corpo agiu antes do pensamento. Desviou, acelerou, saiu rápido. Atrás dela, a outra pessoa murmurou, ferida. Nossa! Ela saiu tão rápido. Isso até doeu. Ela apenas seguiu andando. Jenna fingiu que não ouviu. Seguiu andando, tentando ignorar aquela pontada de culpa que sempre sentia quando evitava interações. Após uma caminhada, ela entrou no elevador, apertou o botão para fechar a porta e soltou um suspiro cansado. Uma pequena pausa. Alguns segundos de silêncio, como se quisesse se esconder do resto do mundo. Até uma voz familiar interromper o momento. Espera! Segura a porta! Era Gina, sua amiga de mais de 10 anos, com quem dividira inúmeras memórias, boas e ruins. Gina entrou ajeitando o cabelo, com a expressão levemente contrariada. Você ignorou os recrutadores do clube, ela comentou, cruzando os braços. Mas eu já imagino o motivo. Jenna desviou o olhar e suspirou. Não foi nada demais. Gina arqueou as sobrancelhas, como se dissesse: eu te conheço melhor do que isso, mas deixou o tom suavizar. Eu só queria que você fosse um pouco mais sociável quando as aulas começarem de verdade. Todo mundo da faculdade vai querer te conhecer, se você deixar. Jenna sorriu de leve e disse que ia tentar. Mas a palavra depende ecoou na sua mente como se fosse um gatilho. Porque na vida dela, tudo dependia daquele nível, ela olhou para o chão antes de completar. Pessoas com 15% de afeto ou menos simplesmente não valem meu tempo. A primeira vez que a janela de status apareceu foi no dia mais doloroso da minha vida. O dia em que seus pais anunciaram o divórcio. Eu só tinha 13 anos. Estava em pé com meu urso de pelúcia, olhando o pai e a mãe discutirem. E de repente algo brilhou acima da cabeça dos dois. Um número flutuante, impossível de ignorar. Ela achou que fosse uma ilusão, mas depois viu outras vezes, e então percebi. Aquela porcentagem mostrava o quanto alguém gostava de outra pessoa. O quanto se importava. O quanto amava. É assim que eles realmente se sentem. Não sei dizer ao certo se isso era um poder? Uma maldição? Eu nunca soube ao certo. Nos dias que se seguiram, ela percebeu que a janela não sumia. Funcionava com amigos, com professores, com desconhecidos, com todo mundo. Minha vida teria sido diferente se eu enxergasse apenas o nível de afeto dos meus pais. Mas o universo não me deu essa opção e foi assim que eu entendi e uma verdade cruel seguiu minha mente. Ninguém gosta de ninguém o tempo todo. Que o amor, a amizade, a simpatia, tudo flutua, tudo muda. E, quando começou a notar quedas repentinas, traições silenciosas, falsidades, pequenas rejeições, Jenna simplesmente parou de tentar. Passei a eliminar da vida qualquer pessoa cujo nível caísse abaixo de 15%. Afinal,
Para que manter laços que estavam destinados a desmoronar? Era como ela mesma dizia internamente. Cortar laços e seguir em frente acabou virando um ritual. Gina era a única exceção. Noelle, por exemplo, era representante de classe do ensino médio, sempre sorridente, sempre gentil. Gina falou algumas coisas legais para ela certa vez, e o nível subiu bastante. Parecia promessa de amizade. Mas, tudo mudou quando eu tentei alertá-la de que ela havia copiado a atividade de Sam e poderia ser pega pelo professor de ciências. O nível de afeto de Noelle despencou instantaneamente. Eu só estava preocupada. Mas Noelle não gostou. Por um segundo, o sorriso de Noelle congelou. E o nível despencou para 25%. Foi um choque. Não porque eu odiasse a Noelle, mas porque, mesmo tentando ajudar, eu causava um afastamento. Isso me doía ao ponto de parei de me importar com o que os outros pensavam. Isso se seguiu até o ensino médio, mas ainda assim é difícil se afastar totalmente das pessoas. Se passaram alguns anos desde então, eu já estava acostumada com a minha vida, mas de vez em quando eu prestava atenção em algumas conversas. Eu sentia um pouco de inveja da interação, mas, após um tempo no banheiro, ouvi uma conversa. Noelle, eu ouvi do professor que você provavelmente ficará entre os 10 melhores da escola desta vez. Eu me lembrei que eles estavam usando e abusando das anotações de Noelle como uns verdadeiros parasita. Na mesma tarde, ouviu outra fofoca. A Holly vai levar a gente no karaokê. Ela não pagou da última vez também? Gina pensou consigo mesma que tinha ouvido as mesmas pessoas falando mal de Holly e da Noelle minutos antes no banheiro. Era sempre assim. As pessoas puxavam o saco de quem lhes era útil e vendiam falsidade como se fosse afeto genuíno. Mas é claro, isso são apenas lembranças e agora na universidade não mudou muita coisa. Isso me fez lembrar que estou no laboratório com Gina. Nós duas estamos organizando materiais dos projetos para entregar ao professor. Gina, sempre falante, disse: Você não conhece aquele ditado? Até levantar um papel fica mais fácil quando alguém ajuda. Gina riu. Você é boa de conversa. Claro que sou. Agora me ajuda aqui. Vai. Você tem notas altas e os professores adoram quando faço isso com você. Hoje a cerveja é por minha conta. Gina parecia animada, embora um pouco cansada. Ela murmurou: Já volto. Assim que Gina saiu, esbarrou em um rapaz desesperado. O prazo acabou? Eles já recolheram? Gina respondeu rápido, sem querer alongar conversa. Acabou. Os professores pediram para recolher. Gina, curiosa, observou o garoto. Era a primeira vez que via ele na vida. Ainda assim, o número acima da cabeça dele marcou 80%. O nome dele era Jaiden. Ele explicou que trabalhava meio período e teve dificuldades para conciliar o emprego com o prazo da atividade. Estava aflito, frustrado, claramente arrependido de não ter conseguido entregar. Gina desculpou-se brevemente, reafirmando que regras eram regras. Mas o olhar do rapaz desviou para Gina. E foi aí que aconteceu. Acima da cabeça dele, apareceu um número que nunca, em todos os anos, era muito difícil logo de cara alguém ter um afeto de 80%. O coração de Gina quase parou. Isso não faz sentido. Ele nem me conhece. Como alguém que nunca me viu pode ter um nível desses? Talvez por conta do número ser alto coloquei uma expectativa e abri uma exceção para Jaiden e deixe que ele entregasse a atividade em 1 hora. Gina ficou surpresa e comentou: Você teve sorte, Jaiden. Graças a Gina. Jaiden surpreso agradeceu. Ele sabe até o meu nome. Mas mesmo assim essa é a primeira vez que ele me vê, mas o nível de afeto dele é muito alto. Depois disso, os dias passaram normalmente. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Um tempo depois, na sala de aula, Gina explicava ao grupo: Não podemos ter atrasos nos relatórios. O professor foi bem claro. Qualquer entrega fora do prazo será penalizada. Gina repetia para a turma que não haveria tolerância para atrasos. Uma garota levantou a mão. Gina, eu tenho 2 tarefas para entregar hoje.
Posso entregar amanhã cedo? Gina suspirou. Não. O professor especificou hoje. Amanhã será tarde demais. Mas, do fundo da sala, uma voz resmungou alto. Ah, mas para o Jaiden vocês estenderam o prazo, né? Parece favoritismo só porque ele faz o tipo da representante. A sala inteira ficou em silêncio. Murmúrios surgiram. Gena congelou. Quis explicar. Quis dizer que a culpa era dela. Mas não conseguiu. O rapaz continuou. O gato comeu sua língua. Gena? Aposto que você só ajuda caras que fazem o seu tipo. E, naquele instante, lembrou de algo importante. Confiar nas pessoas pelo nível de afeto nunca terminava bem. Esse pensamento ecoou nela, profundo, incômodo, familiar. E, por mais que quisesse negar, ela sabia que era verdade. Nunca pensei que um simples trabalho em grupo pudesse mudar tanto a forma como vejo as pessoas. No início, parecia apenas mais uma tarefa acadêmica, mas bastou uma reunião para que tudo começasse a desmoronar. A sala estava cheia de vozes sobrepostas, cadeiras arrastando, olhares carregados de julgamento. Gina tentava manter a calma, mas as acusações vinham como flechas. Você não é melhor só porque anda com a representante. Gritou um colega, com os olhos faiscando. Outro completou, com sarcasmo. Está tentando puxar saco do professor por uma nota melhor? Gena respirou fundo, tentando conter a raiva e disse que tinha sugerido que Jaiden não participasse e com uma voz firme falou se houver algum problema. Fale comigo, não com ela pois Gena não tinha culpa do ocorrido. Mas ninguém parecia disposto a ouvir as minhas explicações, então Jaiden se pronunciou dizendo que o assunto deveria ser resolvido com ele e que Gena não tinha responsabilidade do ocorrido. Um mal-entendido estava ocorrendo na sala. O nosso colega estava exaltado e Jaiden tentava o conter, mais a briga estava acalorada e quando parecia que não ia ter fim. Henry, sempre com aquele ar distante, interveio. Por que você não se acalma primeiro e para de fazer cena e vai embora? Todos olharam para Henry, ele parecia imponente e respondeu com um ar de confiança. Você é quem perdeu o prazo e agora está culpando as outras pessoas. A resposta veio como um trovão. Acalmar? Por que vocês estão todos contra mim? O rapaz tentando se desculpar falava para Henry que aquilo não era justo deixar alguns passarem e outros não. Henry bateu na mesa e se pronunciou essa atividade está substituindo a prova intermediária você acha que isso se compara a uma pequena atividade que mal vale alguns pontos? O clima ficou insuportável. Um empurrão. Uma cadeira caindo. Jainen correu para me ajudar. Você está bem? Perguntou, mas sua voz soava fraca diante do caos. Gena olhou para Henry e agradeceu por ele ter intervindo ao meu auxílio. Ele me olhou rapidamente, como quem faz um favor sem querer, mas notei que seu nível de afeição ainda estava em 40%. Eu agradeci Henry por nos defender. Mas por que estou agradecendo a ele? Ele só interveio porque estava ficando barulhento demais para ele também. Mas eu realmente agradeço a ele por toda a ajuda. Mas eu realmente odeio pessoas falsas. Quando saí da sala, senti um peso enorme nos ombros. Era só o começo. Uma semana depois, minha desconfiança nas pessoas só aumentou. Eu cuidava de toda a pesquisa, mas evitava as reuniões. Estar perto deles era como pisar em ovos. Não importa o quanto você tente ser decente, as pessoas são todas iguais no final. Essa frase ecoava na minha mente enquanto caminhava pelos corredores vazios. Estava tão cansada, tão exausta de tentar agradar e ser mal interpretada. Então decidi me afastar. E só porque eu não fui a algumas reuniões eles estão agindo como se eu não tivesse feito nada. Eu estava tão errada assim? Eles amam chegar a conclusões sem saber a história completa e isso me doeu profundamente. Eventualmente eu estava andando pela rua perdida em meus pensamentos. Foi numa tarde qualquer que encontrei um café escondido entre prédios antigos. O aroma suave me envolveu, como um abraço inesperado. Entrei sem pensar. Eu nunca tinha visto aquele café e assim fechei a porta ouvi uma voz conhecida desejando um seja bem-vindo. E lá estava ele. Jaiden. Atrás do balcão,
com um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Eu nem esperava encontrar ele aqui. Uau! Que ótimo te ver aqui! Disse ele, com naturalidade. Deixe-me te pagar uma bebida. Depois da última vez achei que você precisava de um pequeno mimo. Realmente espero que esteja tudo bem. Senti algo estranho. Essa era a primeira vez que alguém me entendia sem eu dizer nada. Ele preparou um chá de ervas sem cafeína, para me ajudar a dormir mais tarde, e trouxe um bolo como cortesia. E com um tom sutil disse: dormir bem ajuda a aliviar o estresse. Ele não precisava se esforçar tanto apenas para me deixar um pouco feliz. Enquanto ele atendia outros clientes, percebi lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Jayden voltou correndo, preocupado. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Você passou por muitos problemas por minha causa. Sorri, tentando disfarçar. Não é nada sério. Você não precisa se desculpar. Ele insistiu, com um brilho nos olhos. Gostaria de ter a chance de compensar. Se aparecer aqui de novo, pago outra bebida para conversarmos. E adoraria que fossemos amigos. Como o nível de afeto dele estava tão alto, eu entendi que ele estava sendo sincero. Ele tocou na minha mão com um sorriso e foi muito repentino, mas por alguma razão eu não queria afastar a minha mão. Depois daquele dia, Jayden passou a fazer parte da minha rotina. Ele me chamava para ir à aula, emprestava livros, perguntava se eu cheguei em casa bem. Cada gesto parecia genuíno. Não é sempre que conheço alguém cuja bondade parece real. E isso me assustava tanto quanto me confortava. Mas nem tudo seria tão simples. Algum tempo depois vi Jayden com uma cara meio fechada. Eu perguntei se tinha acontecido algo ou se ele estava chateado. Ele rapidamente desviou do assunto falando que não era nada demais e saiu na frente indo para a sala de aula. Após eu entrar na minha sala, vi a cara dos meus colegas se fechando e o nível de afeto estava em 30%. Fingindo surpresa, eles disseram que pensavam que eu não ia comparecer. Eu respondi rapidamente que eles disseram que teríamos que verificar se os relatórios, pois eu também fazia parte da equipe e que ela deveria estar também. Com uma cara de não contente, uma das colegas da turma disse que eu realmente não precisava vir e que tinha encontrado tudo na última vez, e se alguém não quer fazer parte do grupo não precisava se forçar, e se eu estivesse se sentindo desconfortável eu poderia simplesmente ir embora. Ao longe pude ouvir uma voz: já basta. Ela está aqui, não está? Era Henry. Eu fiquei um pouco surpresa, mas ele disse para continuarmos o trabalho, pois não tínhamos muito tempo restando. As minhas colegas, com uma cara emburrada, jogaram os papéis para mim. E eu pensei: já vai ele de novo. Se passou algum tempo, já era hora do jantar. Já estava quase tudo certo para encerrar o dia. Eu estava prestes a sair, mas me lembrei que Jayden estava com uma cara de incomodado e resolvi mandar uma mensagem para ele, perguntando se tudo estava bem. Como da última vez ele disse que estava tudo bem e que tinha ocorrido um problema no café, eu me perguntava se realmente estava tudo bem, enquanto estava perdida em pensamento. Henry voltou a cruzar meu caminho, com aquele tom provocador. Indo ver seu namorado de novo? Ao olhar para ele me lembrei que após o incidente na sala ele mencionou que eu não ia durar muito tempo se levasse o ocorrido para o lado pessoal. E depois de tudo isso ele ainda tem a ousadia de falar comigo? Revirei os olhos. Ele não é meu namorado. Henry sorriu de canto. Você deveria me agradecer. Por quê? Você fez isso só por conveniência. Respondi, firme. Eu apenas pensava que ele pode enganar todo mundo, mas não a mim. Pois eu vejo através das pessoas. Ele jogou uma lata para mim. Isso vai servir para esfriar seu temperamento. E saiu andando. Fiquei olhando para a lata, confusa. Por que ele faria isso? Está tentando me enganar? Por que ele me daria isso? Será que está batizada? Claro, Jayden. Esqueci de ver se ele me respondeu, mas ele ainda não visualizou a minha última mensagem. Eu nunca fiquei tão incomodada por alguém não me responder. Mas tudo bem, ele disse que tinha resolvido e que eu não deveria me preocupar. Mas isso foi um erro. Algum tempo depois, na sala de aula, vi Jayden com uma expressão estranha. Eu olhava suas anotações pensando que a letra dele era muito bonita. Antes que eu pudesse perguntar algo, Henry apareceu. Jayden rapidamente cobriu suas anotações.
Henry, um pouco constrangido, pediu desculpas por ter chegado repentinamente. Nunca imaginei que você agisse melhor do que eu só por ser mais velho, disse Jaden, com voz firme. Henry franziu a testa, sem entender. E eu, no meio deles, percebi algo que mudaria tudo. Nada é tão simples quanto parece. Em meu pensamento dizia: será que tudo o que vivi até agora foi apenas uma ilusão? Ou estou prestes a descobrir algo que mudará tudo?